Olá, mulherada acima da média, seja muito bem-vindo a mais um podcast do canal Elas o Pai. Não só para mulherada, macharada também, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos um podcast muito maravilhoso, muito top das galáxias, como os jovens falam, né? Com a minha amiga Julie Furukawa, né? Nossa missionária lá no Peru. Um podcast maravilhoso, emocionante, fantástico. Você não pode perder. Prepare o seu lenço que haverá muitas lágrimas e muito aprendizado, viu? Coloca aí, produção, o nosso podcast. Essa nossa convidada maravilhosa, vem aí, Julie Furukawa, minha amiga de muitos anos, né? Seja muito bem-vinda ao canal Delas o Pai, rompendo fronteiras, hein? Bem pertinho aqui, do outro lado aqui do país, do Peru. E aí, Julie, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Feliz de estar participando desse novo projeto do Elas e o Pai. Nós já tivemos uma live juntas, né? E foi muito legal também. Eu sei que em agosto você estará aqui na cidade de Manaus. A gente vai fazer esse podcast aqui juntinhas, certo? Amém. Sim. Julie, mas eu te chamo de Julie, né? Mas o pessoal quer saber quem é você? Quem é a Julie, menina? Minha amiga Julie, quem é? Fala aí um pouquinho. O meu nome de verdade é Juliane, mas todo mundo me conhece de Julie, né? Eu sou a esposa do pastor Érico Furukawa. Nós somos missionários da Nova Igreja Batista em Lima, na capital do Peru. E nós temos uma filha que agora tem 7 anos e nós 3 trabalhamos aqui, né? Numa igreja filha da nossa igreja aí de Manaus, que é a Nueva Iglesia Bautista, em Lima, Peru. Ela já me falou ainda agora que de vez em quando ela vai trocar aqui as palavras. Isso é muito bom, sinal que o idioma já está tão fluente, né, que a troca já é assim meio instantânea. Eu amo isso, eu falei para ela que eu amo esse sotaque dela. Poxa, Julie, muito legal ver ter você aqui conosco, mas eu não quero falar de mim, eu quero falar de você, né? Missionários há quanto tempo aí no Peru? Aqui no Peru nós já estamos há 11 anos. 11 anos consecutivos. Quanto tempo até para formar a igreja? Porque eu sei que foi um processo, né? Não foi um processo fácil, nem rápido, foi um processo longo até formar a igreja, que vocês começaram. Só foram os 2, certo? Sim. Não tinha filha ainda, foram os 2, sem nenhum conhecido. Me conta aí como foi isso. A igreja tem 8 anos, né? E a gente no Peru tem 11. E a gente veio, né, e o nosso pastor principal, que é o pastor Davi Hetcher, da nossa igreja de Manaus, quando ele enviou a gente para cá, ele falou para a gente tirar 1 ano para se adaptar, ter adaptação à língua, à cultura, ao país, conhecer como funcionava também as coisas aqui. Mas antes de completar esse 1 ano, a gente já estava assim um pouco agoniado, né? A gente veio de fazer muito, de trabalhar muito, então você ficar assim como sem fazer nada dá um pouco de agonia. E aí a gente pediu a permissão de apoiar algumas igrejas para conhecer como as igrejas funcionavam aqui no Peru, e o pastor deu permissão pra gente. E nós apoiamos 2 igrejas, uma a gente ficou pouco tempo, foram 4 meses só, e depois nós ficamos 1 ano e meio numa outra igreja, apoiando, né, ajudando o Ministério de Jovens. Depois a gente ajudou um pouquinho o Ministério de Adolescentes, ajudava um pouquinho do Ministério de Casais. A gente fazia de tudo um pouquinho, né? Eles tiraram um pouquinho do suco da gente, o que a gente podia ajudar, eles pediam ajuda e a gente ajudava. E nós ficamos assim até que Deus falou, né? Já é o momento de começar, né? E foi o próprio pastor Davi que falou, né, que já é tempo de começar. E aí a gente abriu uma igreja na nossa casa. A gente morava num apartamento, aí a gente decidiu se mudar, porque era um condomínio, aí para entrar tem que pedir permissão, não sei o que, era muita coisa. Então a gente pensou, é melhor uma casa onde a gente vai dar o livre acesso, não tem que ficar passando por etapas, nem por pessoas. Aí nós nos mudamos para uma casa e a gente começou a conhecer as pessoas. A gente ia de porta em porta, se apresentando como igreja, perguntando se as pessoas tinham pedido de oração e dizendo, né, que a gente tinha começado uma igreja na nossa casa e convidava as pessoas para assistir o culto,
né, que foi uma metodologia que nós usamos aí em Manaus. Só que não funcionou muito, as pessoas não queriam ir na nossa casa, elas achavam assim um absurdo, né? Como assim? Será que vão me matar? Eu acho que eles pensavam, né? Será que vão me matar? Será que é alguma seita doida, uma outra, né? cultura, né? Uma outra cultura muito diferente. É muito diferente, porque em Manaus isso super funcionou, né? As pessoas, você vai um dia, no outro dia já te recebe com bolo, com guaraná, com refrigerante, né? E te chama para sentar. Né? O brasileiro, ele é muito assim, né? Receptivo, sim, amigável, né? A pessoa se conhece ali na rua, quer tomar um cafezinho aqui comigo, principalmente o pessoal aqui do norte, né? Tem bastante essa característica, mas tu chegou aí, não deu certo esse método aqui de relacionamento, de casa em casa. Não mesmo. E isso foi um pouco frustrante no começo, né? Porque a gente parou e pensou, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí a gente começou a orar, Deus foi mostrando pessoas também. Nessa época, um casal se interessou e pediu discipulado, nós começamos a fazer discipulado só com eles, e pouco a pouco, né? É um processo mais lento, vamos dizer assim, né? E às vezes as pessoas pensam, né, que porque a gente está aqui há muito tempo, a gente já tem uma mega igreja, assim, tipo a igreja daí de Manaus, né? Só que é diferente, o pensamento das pessoas é diferente, a cultura é diferente, então as pessoas, elas raciocinam de forma diferente da gente, né? Tem coisas que a gente para e pensa assim, ai, não acredito que ele pensa assim, isso é um absurdo, né? E igual, tem coisas que eles olham assim pra gente e falam, nossa, como vocês são esquisitos, né? Vocês são meio esquisitos. Tipo o quê, Julia? Fiquei curiosa agora. Por exemplo, que a gente gosta de... Mas assim, porque a gente é do norte também, né? A gente fala alto, a gente gosta de receber gente em casa, a gente gosta de ter pessoas em casa. E eles não, para eles a casa é um lugar muito íntimo, é um lugar muito privado. Então é só a família nuclear, né? Se você não é da família nuclear, então você é como um invasor, entendeu? Nossa. E a gente não, tu conhece, brasileiro assim, ele conhece uma pessoa num dia, no outro já tem todas as redes sociais, já deu like em todas as fotos, são amigos de infância, e conversa como se, né, a vida toda nasceram na mesma maternidade. Isso pra gente foi um pouco assim, né, porque foi muito difícil fazer amizade, se relacionar no sentido de aquela necessidade pessoal que você tem de ter outras pessoas para conversar, de ter outras pessoas para compartilhar experiências, sair para comer. Isso foram anos que era absolutamente só nós dois, né? Teve um lado bom disso também, né? Mas foi difícil também, porque a gente estava acostumado a terminar o culto, bora comer pizza. Não, eu quero comer hambúrguer. Não, eu quero comer cachorro quente. Ah, mas eu quero comer x-salada. Ah, mas eu quero comer não sei o quê. Eu quero e tal. E a gente até brigava para o que ia comer, né? Mas sempre tinha um grupo, umas pessoas, uns amigos, né? Uma situação que te levava depois do culto ter essa comunhão a mais, né? E aqui a gente sofreu bastante com isso daí. Então isso mostra, às vezes, eu sempre converso com jovens, né, porque o nosso ministério é esse, e às vezes os jovens, não falo só os jovens, mas as pessoas pintam um pouco essa visão meio romantizada, né? Então as pessoas têm uma visão muito romântica do campo missionário, que não é nada disso, né? Eu acompanhei um pouco a distância de tudo que vocês passaram, né, a solidão, e isso serve até para consolidar o casamento, né? Se o casamento já for sólido, se o casamento já for balançado, isso balança muito mais. Mas com quanto tempo veio a primeira conversão, Julie? A primeira conversão foi legal, porque foi na igreja que nós estávamos apoiando, que teve um jovem que aceitou a Cristo na igreja que nós estávamos. Ele até chegou a participar da peça, que a gente fez uma peça na época de Natal. E hoje ele é um dos líderes na nossa igreja, né? Na Nova Igreja Batista aqui. E ele foi uma das primeiras pessoas. Mas antes dele teve um casal que nós conhecemos, que eles tinham problemas de casamento, né? Criação de filhos e tal. E ele tinha problema com drogas também. E não sei nem me lembro por que ele chegou na gente, mas a gente começou a fazer aconselhamento. A gente chegou a fazer um com Deus, que é o curso, né, da nossa igreja,
para as pessoas recém-chegadas, né, que estão fazendo a sua decisão. Tipo um curso de discipulado, né? É tipo um curso Isso, um curso de discipulado. E nós fizemos o curso de Um com Deus com eles, né? E a gente acompanhou eles por um tempo até que ele era americano e ele voltou para os Estados Unidos, levou a família dele, né? E foi quando a gente perdeu assim mais o contato. Mas as primeiras sementes não foi propriamente na igreja, né? Foi antes. E agora, então, né? Então essas pessoas já vieram com você para culto na sua casa? Depois que a igreja tinha começado, em realidade. Tipo, esse jovem, ele veio depois, né? Porque ele ficou na igreja onde ele tinha feito a decisão dele lá, né? E que ele estava lá, servindo lá. Só que é aquela dificuldade que a gente tem na maioria das igrejas, que você sente que você quer crescer, que você quer ir mais além, mas você não tem ferramentas que te ajudam a crescer. E ele procurou o Érico pedindo que o Érico discipulasse ele de forma pessoal, né? Que ele queria um discipulado de forma pessoal. E ele se identificou muito com a nossa igreja, porque era diferente da metodologia usada lá, né? Então ele se identificou muito e foi algo natural também, né, ele querer vir. Aí o Érico conversou com o pastor dele, né, perguntou, ele falou, não, o Érico, se ele quer ir, se ele acha que para ele crescer lá, então não tem nenhum problema, né, e ele veio, e ficou e está até hoje, já é um dos líderes, né, que a gente está treinando. E como é que está a igreja hoje? Hoje já está uma igreja sólida, eu acompanho pelas redes sociais, já tem jovens, adolescentes, crianças, adultos, casais, né? Eu sempre vejo apresentações de vocês, né? O trabalho com crianças. E como é que está hoje a igreja? 8 anos, né? Hoje ela tem 8 anos? 8 anos, sim, são 8 anos. A nossa igreja, ela é uma igreja bebê, né? Ela é criança, mas é uma igreja que a gente tem uma frase, né? A gente tentou traduzir a frase da nossa igreja aí de Manaus, né? Uma igreja com a sua cara. Mas em espanhol não suena bien. não tem assim, né? Não tem o mesmo tom, né? Então a gente falou, não, a gente tem que procurar outro, que, né, não vai encaixar. E a gente criou o Somos Igreja, Somos Família. Firmes na palavra de Deus e no amor, né? Esse daí ficou, firmes na palavra e no amor. Mas a gente colocou Somos Igreja, Somos uma Família. E esse sentimento de família é muito real, é muito visível, né? É o que todo mundo comenta, né? Agora, por exemplo, tem muitos venezuelanos na nossa igreja. Vieram muitos, né? Igual como foi aí para Manaus, vieram muitos aqui para o Peru também. E eles, toda vez eles falam, né, a saudade da minha terra é grande, né, às vezes o Peru fecha as possibilidades pra gente, mas o que me faz querer ficar aqui é a igreja, porque eu sinto que a igreja é a minha segunda família, eu sinto que eles são a família que eu deixei, né, então eles me fazem querer ficar, eles falam muito isso, né, então a gente conseguiu criar essa identidade de família, de realmente você precisar de ajuda e você ter com quem contar a parte da sua família nuclear. E pra gente é muito importante isso, porque nós somos estrangeiros, né? E a gente vive longe dos nossos pais, das nossas irmãs, dos irmãos, né? E parentes. Então, quando a gente tem uma necessidade, são eles que estendem a mão, são eles que vêm ajudar, são eles que é igual a promessa que Jesus fez, né? Ele disse, quem deixa pai, mãe, irmãos, casas, vai receber 100 vezes mais isso, ainda nessa vida, né? E eu vejo isso como resposta de Deus a essa promessa que ele fez, né? E eu sinto que eu tenho várias casas, que eu tenho vários pais, eu tenho algumas senhoras da igreja que eu falo, ai, eu olho para a senhora e eu penso na minha mãe, eu abraço ela pensando que eu estou abraçando a minha mãe. E eu sinto essa verdade ecoar dentro da nossa igreja, né, de ser uma família. E graças a Deus a gente tem crescido, né, os ministérios mais fortes são o Ministério de Crianças. Nós começamos, em realidade, a igreja com o Nova Kids, que é o Ministério de Crianças da nossa igreja. Começamos com eles e depois, consequentemente, veio os pais, quando viram a mudança nos seus filhos. Então, é um ministério, assim, que é particularmente o meu xodó, né? É o Nova Kids.
E depois veio o Ministério de Jovens também, que foi o segundo, que é bem... Os jovens são o nosso braço direito, né? Os que tem são nossos filhos, a gente fala que eles são literalmente nossos filhos, né? E literalmente, em todos os sentidos, né? De puxar, de ter cabelo branco por causa deles, tudo dentro. E depois veio o Ministério de Adolescentes, porque os adolescentes já foram crianças que cresceram, viraram adolescentes, e aí já criou o Ministério de Adolescentes, né? E Deus também foi acrescentando outras famílias, e aí a gente tem o Ministério de Casais também. Nossa, Julie, que maravilhoso, até emocionante, né? Até lagrimei aqui várias vezes de ver quanto que se cumpre, a palavra de Deus fala, né, da igreja suprir essa necessidade de amor, de afeto, de irmandade, de companheirismo, coisas que vocês sentiram muita falta e hoje vocês conseguem suprir isso em outras pessoas. Isso é fantástico. Mas, assim, vocês são muito jovens ainda, né, e vocês foram para o Peru bem jovens. Eu sei que vocês tiveram muitos desafios e o nosso público também tem muitos jovens. E eu lembro que na época, né, vocês se prepararam por um tempo. Eu sei que nenhuma preparação é definitiva, é tão eficaz quanto estar no campo mesmo. Mas conta pra gente como foi mais ou menos essa preparação, esse chamado, essa coisa que as pessoas pensam assim, eu acordei e tive um sonho, né? E nunca foi assim com vocês. Conta pra gente como que foi esse processo, do chamado à preparação. Eu vou resumir porque é grande a história, né? Uhum. Mas eu recebi o meu chamado quando eu tinha 14 anos de idade. E não foi muito tempo depois da minha conversão, né? Foi numa pregação de um missionário na minha igreja, e justamente ele não estava romantizando missões, né? Ele estava falando de todas as dificuldades, né? Ele falando, eu passei uma semana comendo só farinha com água. Farinha é um alimento típico da nossa cidade, né? Feito de esqueci de que é feita a mandioca, macaxeira. É um alimento feito de mandioca, macaxeira, aipinha, como as pessoas falam, né, em alguns lugares do Brasil. Uhum. E ele falando isso, eu falei, nossa, Deus me livre, a última coisa que eu quero ser na minha vida é missionária, né? Eu gosto de farinha, mas não é pra tanto, né? Deus adora esses, né? Pois é. Quando ele terminou a mensagem dele, né, ele fez um chamamento, né, que é para você aceitar o chamado de missões. E igual como você sente o Espírito chamando você para aceitar Cristo, eu senti que Deus estava me chamando para missões. E eu não queria aceitar porque depois de tudo que ele falou, acho que ninguém queria aceitar, né? Que ele falou só dos pontos negativos, ele não falou nada positivo. Nossa. Mas quando o Espírito chama, né? E nesse dia, eu já sabia que era um país que falava espanhol. Eu não sei explicar, assim, eu só sabia, né? O Espírito falou. Você vai, eu tô te chamando, e você vai para um país de fala espanhola. Aí eu pensei no começo que era Espanha, porque espanhol... Na hora, o Espírito falou com você que era de língua espanhola. E tu falava espanhol, não? Eu estudava sozinha, porque desde criança eu gostava dessa língua, né? Eu escutei uma música uma vez no rádio, que era da Laura Pausini, nunca vou esquecer, Amores Extraños, e eu consegui decorar o refrão da música. Eu pensei, nossa, eu decorei uma música em espanhol, achei super. Isso eu tinha o quê? 8 anos. E eu achei aquilo super legal, né? Aí eu comecei como eu vi que eu tinha facilidade com o idioma, eu pedia da minha mãe, eu quero o livro, eu quero, né? Mas a minha família não tinha condições financeiras. Então o que eu fazia era nessa época não tinha internet, daí eu já vou entregando mais ou menos a minha idade, né? Quase 40. E aí não tinha internet, então tudo que caía na escola, quando acontecia, eu pegava ali e tentava traduzir. Eu me lembro que eu me dedicava muito a isso. Eu não lanchava, eu guardava o meu dinheiro do lanche só para comprar os CDs da Laura Pausini para aprender espanhol. E aí nesse dia Deus me chamou e ele só falou um país de fala espanhol. Eu senti o Espírito me dizer isso, né? Tanto que eu falei para minha mãe,
falei para as pessoas da igreja, as pessoas, nossa, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza, eu vou para um país que fala espanhol. A minha mãe ficou super surpreendida. E aí eu continuei estudando por minha própria conta, continuei estudando pela minha própria conta, né? Eu conheci o Érico alguns anos depois, e quando eu conheci o Érico, eu já sabia do meu chamado, então eu falei para ele, Deus me chamou para ser missionária, eu vou para um país que fala espanhol, então se a gente realmente for continuar, eu só vou me casar com a pessoa que tem o mesmo chamado que o meu, senão eu não vou perder tempo, né? Eu falei isso pra ele, ele disse, mas eu não sei qual é o meu chamado e eu não quero tomar uma decisão só porque tu tá me dizendo e porque eu gosto de ti, eu quero que seja algo que Deus também falou pra mim, né? Então nós começamos a orar, me lembro que isso foi mais ou menos 1 ano de oração, e nesse período de tempo nós já estávamos na Nova Igreja Batista em Manaus, e um dia numa pregação na nossa igreja, num culto de manhã, o pastor Miguel, que é um pastor amigo do pastor Davi, né, ele deu uma pregação num domingo de manhã que era difícil, que era seminário, né, e foi uma coisa diferente, atípica, né, um culto de manhã. Agora tem, né, mas antes não tinha. E ele falou sobre missões, e ele trabalha ali na fronteira do Acre com o Peru. Sim. Pastor Miguel. E nesse dia, ele estava falando sobre missões, eu me lembro que eu olhava pro Érico e falei, e eu, Érico, e ele, calma, não interfere, não fala comigo. Eu quero escutar a voz de Deus, né? Aí eu fiquei calada lá na minha, mas eu estava ansiosa, né? Será que Deus... Porque isso para mim era definitivo. Porque eu falei assim, já tenho quase 1 ano, se Deus não te chamar, eu tenho que, né, próximo, né? Tenho que seguir adiante, né? E aí terminou o culto, ele falou pra mim, olha, eu vou pra casa, eu vou orar, não vou te falar nada agora. Eu vou pra casa, eu vou orar, vou falar com Deus, e aí quando ele me confirmar, eu te confirmo, né? E aí à noite no culto, no mesmo dia, ele falou, Júlia, eu senti o meu chamado pra missões e um país de fala espanhol. Eu falei, tu tem certeza? Ele falou, eu tenho certeza. Eu falei, então pronto. Na semana seguinte, a gente procurou o pastor Leandro, né, que é o seu esposo, o pastor de jovens da nossa igreja, e a gente falou, né, pastor, nós queremos conversar com o senhor. Vai ser engraçada essa história, já vou logo dizendo. Aí o pastor marcou um dia pra gente conversar com ele, eu me lembro como se fosse ontem, o Leandro a gente chegou lá, né, aí ele levou a gente numa sala, ele veio com o dedo assim, a Bíblia, assim, já, né, eu acho que era algum de pecado, já veio com o dedo assim na Bíblia. Já sabia o que a gente ia falar e já sabia como que ele ia exortar a gente, né? Aí ele, sim, o que vocês querem conversar, né? Aí a gente falou pra ele que a nossa idade, né? O Érico nessa época ele tinha 16 anos, eu tinha 19. E nós falamos que nós ainda éramos virgens, a gente tinha um namoro santo, mas que a gente tinha pretensões de casar e que a gente tinha chamado missionário, que a gente queria receber um treinamento da igreja para poder ser enviado. Aí o pastor Leandro olhou assim pra gente, né? Acho que ele pensou, meu Deus, esses 2 meninos que ainda cheira leite, né? Ainda usa fralda. Aí ele olhou assim pra gente e ele falou 2 coisas, eu nunca vou esquecer isso que o Leandro falou pra gente. Ele falou assim, cresçam e apareçam. Cresçam espiritualmente e apareçam trabalhando. Vocês têm que servir. E a gente saiu de lá com isso na cabeça. Falar, então bora, né? Para crescer e aparecer. E a gente continuou servindo os ministérios da igreja. 1 ano depois, o pastor Leandro convidou a gente para fazer parte do treinamento de líderes de jovens, né? Que na época chamava de pastorado. E ele convidou nós 2 para participar. Né? E nós ficamos nesse ministério 6 anos, liderando o ministério de pantomima, não, e foi bem complicado, porque a líder anterior a nós, ela tinha ficado 7 anos, então o ministério já tinha a cara dela, né? E quando a gente entrou, as pessoas falavam, não gostei não. Os próprios membros do ministério falavam, não gostei não, eu quero a fulana de volta, porque esse ministério é a cara dela, não tem nada a ver com vocês. Né? E tinha gente que nem queria ficar no ministério, porque não era Deus, ela. Era Deus já treinando vocês, né? Sim, para aprender a lidar com a rejeição. Uhum. Treinando maturidade, né? Treinando... Perseverança, isso mesmo. Sim. Quanto tempo depois, vocês ficaram 6 anos nessa preparação, quanto tempo depois vocês foram enviados? E como foi essa escolha? Olha, a gente orou por missões juntos por 7 anos. 7 anos nós oramos juntos por missões, né? Que foi o ano que a gente ficou orando para ver se Deus chamava o Érico também. E esses 6 anos que nós mais 6 anos de ministério.
de ministério no Amazon local, né? Isso. Sendo treinados. Legal. Isso. E aí, vocês foram... Eu lembro que na época vocês fizeram viagens, né? Para saber qual país seria que vocês iriam. Como foi essa escolha, assim? Fala pra gente. Nós já tínhamos conhecido vários lugares. Venezuela, Argentina, Uruguai, Bolívia. Já tínhamos vindo no Peru mais de uma vez. E aí teve uma viagem que nós fizemos pro Chile, né? Que foi Chile, Argentina e Uruguai. E quando a gente estava no Chile, nós fomos numa cidade bem pequenininha que se chama Pucón. Lindo lugar, hermoso. E teve um dia que a gente estava saindo buscando restaurante, aí o Érico viu uma igreja. Aí ele falou, amor, à noite vamos vir aqui, que ele olhou lá os horários e justamente era uma quarta-feira, eu me lembro, e ia ter culto de oração. Ele falou, vamos vir para o culto de oração, aí a gente vê, conhece, sondeia, né? Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, só tinha um senhorzinho assim, já velhinho, no culto de oração. E aí a gente ficou esperando para ver se o pessoal chegava para começar o culto e nada. Aí no final só tava nós três e o senhorzinho contou a história da igreja pra gente, né? Ele falou que a igreja estava sem pastor durante muitos anos, porque os pastores ganhavam muito pouco, então eles não queriam ficar lá, eles iam para Santiago, que é a capital do Chile, porque lá o salário deles era maior, porque as igrejas eram maiores. Aí ele falou que ele era um dos fundadores da igreja e que ele sentia muito pesar, né? Eu falo dessa história e eu me tremo todinha por dentro, porque foi muito forte esse dia. E ele falou, né, que ele falou uma frase que impactou a gente, né? Ele falou assim, eu gostaria que Deus enviasse para cá missionários que amem a Deus e não o dinheiro. E a gente sentiu assim, nossa, amor, a gente tem que vir pra cá. Era uma cidade pequena, não tem cinema, não tem nada, sabe? Cidade pequena, mas é bonita a cidade, de paisagem, mas não tem nada, é cidade pequena. E aí a gente pensou, vamos vir para cá. Né? Ele falou, a gente pegou o contato dele, a gente falou que ia falar com o nosso pastor, porque a gente falou, né, que estava orando por um lugar e de repente esse seria o lugar. Nessa noite teve o terremoto de 2007, né, que foi de 8,9, foi um dos terremotos mais fortes que já teve na história. 8,9, nós estávamos lá. E eu me lembro que eu fiquei morrendo de medo, e eu tive aquela dúvida, será que realmente eu vou querer vir pra cá? Será que realmente eu vou querer vir pra cá, né? E quando a gente chegou em Manaus, nós falamos pro pastor, aconteceu isso. Ele falou, vamos continuar orando, se for da vontade de Deus, vocês vão, né? Vão pro Chile, vão lá pra igreja, pra essa igreja, pra apoiar lá, né? E começar, porque a gente ia começar a igreja do zero, só ia ter o edifício mesmo. E aí, quando foi, isso era fevereiro, quando foi em outubro, teve uma promoção de viagem pro Peru. Nós já tínhamos vindo 2 vezes pro Peru, uma de lua de mel e a outra a gente veio com os meus sogros. E aí o Érico, nossa, amor, tá muito barato, era R$700 ida e volta, era de graça. Nossa. Aí, e foi a viagem que vocês vieram com a gente, né? Você, o Leandro, o Silvio e a Keila. E a gente veio. Aí o Érico falou assim, amor, vamos de férias. Porque quando a gente chegar lá no Chile vai ser só trabalho. A gente nem sabe quando a gente vai tirar férias. Então vamos tirar essas férias lá no Peru rapidinho. Que a gente já amava o Peru, a comida, a gente já gostava que só. E aí a gente tira essa mini férias e aí pronto. A gente mergulha na missão, né? E a gente veio com vocês e quando a gente estava aqui, Deus deu vários, né? A gente conheceu pessoas no caminho, que a gente evangelizou, né? Aquela menina que eu não estava porque eu estava doente, mas quando vocês estavam descendo do Machu Picchu, que vocês evangelizaram aquela menina. Sim. Aquele casal que nós encontramos em Huaraz, que era um brasileiro e uma peruana, nós temos até contato com eles até hoje. E eles falaram, né? Eles falaram, nossa, vocês são diferentes, vocês são crentes, mas vocês são diferentes, né? Vocês são alegres, vocês são divertidos, são legais. Aí eles falaram, né? Se vocês tivessem uma igreja de vocês aqui, nós iríamos. Essa foi uma das coisas que a gente fez ter certeza, né? E o pastor Leandro, ele ajudou a gente a entender isso, porque a gente já estava sentindo que era Lima, mas a gente tem dúvida, né? Porque a gente, poxa, e o Chile, né? Não era o Chile? Não era o Chile? E eu me lembro que o Leandro falou assim, Érico, eu tenho certeza que é o Peru.
E se vocês não vierem, eu venho. Aí a gente ficou... Eu lembro disso. Né? Se tu não vier, eu venho. A gente não fala nada de espanhol. A gente também arranhava só, né? Aí a gente voltou para Manaus, conversamos com o pastor Davi, que é o pastor principal da nossa igreja, né? E ele falou, olha, se Deus falou que é o Peru, então vai pro Peru, né? E isso foi em outubro. Em janeiro a gente já estava vindo para cá. Eu me lembro desta data, que foi no dia do meu aniversário, que você me abandonou. Sim, foi justamente. É o aniversário da minha sogra também nesse dia. Eu tava fugindo em realidade. É brincadeira. Nossa, Júlia, já respondeu até a minha próxima pergunta. Que maravilha, que fantástico, né? E, nossa, como Deus é maravilhoso. E hoje ver uma igreja assim tão forte, tão alicerçada, né? Não sabe o quanto foram lutas difíceis, né? Mas como a gente já conhece vocês há um tempo, né? Eu sempre brinco, né? A gente não fica velha, né? Mulher não fica velha, mulher fica loura, né? Daqui a pouco tu vai ficar também, né? Não. Mas eu sei que esses 11 anos, né, que vocês estão aí, não foram dias fáceis, né? Você passou por momentos difíceis, nesse período você ficou bem doente, você passou por uma perda bem terrível. E conta aí um pouquinho, porque eu já conheço um pouco dessa história, mas o pessoal aí não conhece. Conta um pouquinho do que foi essa sua perda, né? Que já tem tempo, e como foi a superação de tudo isso. Eu vou começar falando de uma mensagem que nós ouvimos do pastor João, né, Hetche, que é o fundador da nossa igreja aí em Manaus. Ele fez uma palestra sobre missões uma vez numa conferência da nossa igreja, e ele falou assim, né? Se você quer ser missionário, você tem que estar disposto a perder dinheiro, a perder filhos, a perder tudo, né? E quando você escuta isso, você pensa, nossa, isso é muito forte, isso é muito radical, muito, né? Mas é a verdade. E quando nós chegamos aqui, a gente já estava passando por várias dificuldades. Você sente, mesmo quando você tem a convicção do seu chamado, você tem a convicção de que você está no lugar que Deus queria, porque Deus abriu todas as portas para a gente ficar aqui no Peru. Em 4 meses a gente já tinha o nosso visto, a gente já tinha um lugar bacana e seguro para a gente morar. A gente já sabia, Deus fez milagres assim, que se eu for contar aqui vão ser 1000 horas. Deus fez milagres incríveis mesmo, para mostrar que o lugar que a gente deveria ficar era aqui. Mas a gente sofria com a solidão, a falta dos amigos, a falta da família, doía muito, né? Eu até falo que eu nem sabia que eu gostava tanto da minha mãe. A gente sabe que gosta da nossa mãe, né? Mas eu não sabia que eu gostava tanto. Eu não sabia que eu gostava tanto assim dela, né? Que tinha aquela necessidade, né? Quando a gente tá em casa, a gente, não te aguento, eu vou me embora, não sei o que. Mas quando a gente tá lá, e quando a gente tá sem ali, a gente sente. Até as brigas das minhas irmãs eu tinha falta de brigar com elas. E a gente sente isso. Então a gente já tinha aquela luta com a solidão, a dificuldade de se relacionar com as pessoas aqui pela diferença de cultura, né? Já tinha dificuldade do idioma. Eu, por exemplo, eu fiquei 1 ano sem sair sozinha de casa, porque eu tinha medo de me perder. Eu tinha muito medo. Eu já sou ruim. O meu GPS daqui, ó, ele não funciona bem. Eu sou super péssima. Não me pergunta endereço, onde é que... Eu não sei. Duas. Eu não sei. Né? Pergunta do Érico, que ele é melhor que eu nisso. Então eu tinha medo de sair na rua, até de comprar o pão na esquina. Eu tinha medo, que eu pensava, e se eu não souber o caminho de volta? Era na esquina, vê como a gente fica tão assim, né? Eu tinha medo, e eu não, como é que eu vou dizer onde é que eu moro? Como é que eu vou perguntar, né? De ligar para pedir o gás. Nossa, eu tinha muito medo disso. E se eu não entender o que o cara tá falando? E se o cara não entender o que eu tô falando? Eu tinha vergonha de ligar para pedir o gás. A gente brigava às vezes por causa disso. Mas mulher, tu tem que pedir o gás. Mas eu não sei falar. Como é que pede? Eu não sei. Isso estressava. Era um estresse. Era estressante isso. Porque é uma luta emocional, é uma luta mental. E nesse mesmo ano aconteceu de eu ficar grávida, né? A gente nunca sonhou em ser pais, nem o Érico, nem eu.
né? A gente sempre falou que filhos não era uma prioridade pra gente, a gente sempre sentiu família, sendo só nós dois, e a gente não sentia aquela necessidade, para ser família nós necessitamos um filho, a gente não tinha esse sentir, né? A gente sempre pensou que a nossa vida ia ser viver para o ministério. Então a gente pensava, um filho de repente não vai encaixar aí, porque quando você tem um filho, você tem que criar o menino, né? Não pode só dizer que teve o filho e deixar o menino por aí. E então a gente não tinha esse sonho, mas Deus queria, né? E quando Deus quer, e quando Deus quer, a gente não pode se opor, porque é pior. Então aconteceu, veio a primeira grávida no mesmo ano que nós estávamos aqui, não tinha completado nenhum ano que nós estávamos no Peru. Então a gente não tinha ninguém, a gente não tinha amizade, a gente não conhecia nenhum médico, nada. Eu descobri por um milagre que eu estava grávida, porque eu tinha sangramento, então eu pensava que eu estava menstruada, né, que estava normal, mas eu sentia muita dor. E em uma oração, eu estava orando, fazendo minha leitura bíblica, e Deus falou, você está grávida. Aí eu falei, não, Jesus, não, você está grávida. Aí eu me lembro que eu fui, comentei com o Érico, e o Érico, não, Julie, não. Eu falei, não, Érico, Deus falou, né, melhor a gente, né. Aí o Érico foi lá na farmácia, comprou aquelas provas lá de farmácia, né. O teste de farmácia. O teste de farmácia. Aí eu fiz e deu positivo. Só que aí pra comprovar... Deus, né? Pois é, né, mana, não dá. Aí a gente falou com a dona do apartamento que nós morávamos, né, que era uma das poucas pessoas que nós conhecíamos, e pedimos a referência de um ginecologista. Ela indicou a dela, que foi mandada por Deus, essa mulher. E aí marcamos a consulta com ela, e ela passou o exame de sangue, tudinho, né, para comprovar, realmente saiu positivo. Só que quando fazia o exame de ginecológico, como é que... A ultrassom. A ultrassom, quando fazia a ultrassom, não aparecia nada no útero. Aí ela, na primeira consulta, ela falou, olha, pode ser duas coisas, ou que a gestação está muito temprana, né, muito cedo, e não dá para ver, ou ele não tá, o embrião está se desenvolvendo em outra parte que não é o útero. E se for assim, você vai ter que tirar. Aí eu já falei pra ela que ia dar tudo certo, não sei o quê. E ela falou, olha, por tua segurança você tem que vir 2 vezes na semana. Só que a gente não tinha plano de saúde, era consulta particular. E era uma clínica, que é uma clínica bem reconhecida aqui, uma das melhores do Peru, de Lima, perdão. E era caro ir lá com ela, né? E a gente falou para ela, olha, nós somos missionários, a gente não tem dinheiro para pagar sua consulta 2 vezes por semana, né? E Deus foi tão bom que ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, toda vez que vocês vierem, eu vou falar para minha secretária, ela vai cobrar só a metade, né? Deus foi muito bom com a gente. E aí eu ia, cada consulta ela me chequeava e tal, e olhava, e eu não vejo. Os exames de sangue continuavam dando que eu estava grávida, mas não aparecia o bebê. Isso ficou mais ou menos umas 2 semanas, assim, né? E eu sentia muita dor. Eu sentia muita dor e tinha muito sangramento. E até que um dia lá na consulta com ela falou, achei, tá aqui. Eu lembro que a gente saltou assim de alegria, né? Aí ela falou, tá na trompa direita. Aí ela falou, você, saindo daqui, você vai de emergência e você vai se operar, você tem que tirar. Aí eu comecei a chorar, falei que eu não queria, isso não era correto. E ela falou, mas você não tem escolha, vai morrer vocês dois. Ela falou, não tem como. Se você não interromper a sua gravidez, vai morrer vocês dois. E foi uma decisão muito difícil para nós, né? E eu acho que o mais difícil não foi só a perda da criança, senão o fato de nós estarmos sós, não ter absolutamente ninguém em quem a gente se apoiar. A gente também não queria ficar falando para a família, porque aí se desespera, né? A mãe fica desesperada, a sogra fica desesperada. E não adianta eles se desesperarem. Aí vão querer vir, como vão vir. Toda essa confusão dentro de você, né? Você pensa em 1 milhão de coisas. E ela disse que a cirurgia tinha que ser de emergência. Então eu me operei no dia seguinte. Não tinha nem como avisar, nem nada. Uhum. E ela indicou um hospital público, porque a gente não tinha condições de pagar na clínica, né? Ela falou, não, é muito caro. E aqui eu não posso fazer desconto para vocês, porque a clínica não é minha, né? Então, mas ela falou, eu atendo no hospital público e eu vou fazer a cirurgia dela lá nesse hospital.
E aí ela falou com o médico, para o médico me receber. Eu ingressei no final da tarde, aí fiz todos os pré-operatórios. E na manhã seguinte, né, foi a operação. E essa madrugada eu me lembro que eu orei muito, eu pedi um milagre de Deus. Falei, Deus, faz um milagre, por favor. Né, que ele chegue no útero, que ele chegue, que ele vá. E eu orava muito, eu chorava muito. O Érico não podia ficar comigo porque eu estava na ala feminina, né, e ele não podia entrar, então eu fiquei só. Isso foi muito traumatizante para mim, porque você sente a necessidade de ter alguém, né, e eu não tinha, ele não podia ficar comigo. E ele angustiado do lado de fora e eu angustiada do lado de dentro. Bom, eu me lembro que já na cama, indo para o quirófano, eu só orei assim, Senhor, se for possível, afasta de mim. Traduz pra gente o que é quirófano. A sala de cirurgia. Aí em português sim, não fala assim, não, eu pensava que era igual. Não, sala de cirurgia, eu acho. A sala de cirurgia. Aí quando eu já estava indo para a sala de cirurgia, a minha oração foi assim, né? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, faz a tua vontade. Aí, bom, fizeram a cirurgia, tiraram, né, o embrião. A doutora chegou a dizer pro Érico que ele estava com vida ainda, né, quando ele foi retirado. Mas já estava a ponto de estourar a minha trompa. E ela falou que se eu não tirasse, eu podia morrer a qualquer momento com uma hemorragia interna. E depois disso, foi a cura emocional, porque a minha cura física foi muito rápida. Fisicamente, eu me curei muito rápido. De repente pela idade, não sei, mas foi muito rápido a cura física, né? Eu entrei numa depressão muito forte, muito forte, com pensamentos suicidas. Tive síndrome de pânico, eu não queria sair de casa, eu tinha pânico à comida também, não sei porquê, mas a comida me dava pânico, eu sentia cheiro eu sentia que toda a comida que eu ia comer, ela estava podre. Eu jogava fora a comida. E o Érico brigava comigo, ele, Julie, por que tu jogou fora? Eu falei, porque Érico tá fedendo. Ele cheirava, ele, Julie, não tá fedendo, amor, não tudo tá. Psicológico, tá... tudo emocional. Era psicológico. Eu sentia, e tudo que eu comia, eu sentia que me fazia mal, e eu vomitava muito, né? Eu não provocava o vômito, era natural. Eu comia e sentia que não me fazia bem, eu vomitava. Eu emagreci muito, eu cheguei a pesar 42 quilos. Eu fiquei pele e osso. Eu fiquei muito magra. Meu cabelo caía muito, porque eu tinha crise de ansiedade. Ficou um buraco aqui de um lado, um buraco aqui do outro. E olha que eu tenho muito cabelo. Eu tenho muito cabelo. E tive, né, tive outros problemas também. Assim, apareceram manchas no meu corpo, pelo estresse que eu sentia. Eu tenho uma mancha até hoje, que ela ia crescendo, né? E agora ela deixou de crescer, mas ela permaneceu. Mas começaram a aparecer manchas no meu corpo. E como eu foi falava. Esse processo de cura, de libertação, de toda essa dor? Você ficou quanto tempo nisso? Foi quase 2 anos. Foram quase 2 anos. E eu procurei muitos médicos. Até que uma médica, que ela já tinha mandado fazer não sei quantos exames, eu acho que eu já tinha ido lá com ela umas 4 vezes, e ela falou assim, você passou por algum trauma, alguma coisa? Aí eu mencionei para ela, né, e ela disse, o seu problema não é físico, fisicamente você está bem, o seu problema é psicológico. Você precisa de um psicólogo. Você procurou médicos por causa por causa das coisas físicas que eu sentia. Que você não entendia que era emocional. Não, eu me negava a isso. O Érico falava, mas eu me negava a isso. Porque eu sentia a dor, eu sentia a vontade de vomitar, eu sentia as coisas. Eu via a mancha estava ali no meu corpo, não era fantasia, né? Mas tudo era produzido pelo estresse emocional que eu estava sentindo. E depois que a médica falou isso do psicólogo, para mim foi horrível isso, quando ela falou isso para mim. E aí o Érico teve uma conversa comigo que foi definitiva para mim. Antes disso, eu lutava muito com Deus, eu questionei muito a Deus.
né? Porque eu falei, Senhor, eu não consigo entender. Porque que prova de amor mais grande eu poderia te dar que a obediência que eu te dei? Eu deixei tudo. Eu deixei a minha casa própria, eu deixei carro, eu deixei a minha casa, né? Eu deixei a minha igreja que eu amo, o ministério que nós amávamos no Brasil. Eu deixei a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Eu deixei a minha faculdade. O Érico deixou um emprego super seguro, né? E que ele ganhava super bem financeiramente, nós estávamos bem. Eu deixei tudo. Eu vim, Senhor, e por quê? Eu não conseguia entender. Eu achava que Deus tinha sido injusto comigo. E essa luta foi grande, mental, espiritual, de entender que Deus continuava no controle. E depois que a médica mandou eu procurar o psicólogo, foi quando eu vi que eu tinha que reagir. E aí o Érico me falou uma coisa muito interessante, depois dessa... Porque ele falou, né? E aí, tu vai querer ir no psicólogo? Aí eu falei pra ele que não. E ele disse assim, Julie, a Bíblia fala assim, viver é Cristo e morrer é lucro. E só que tu se focou no morrer, porque o meu pensamento era esse, era morte. Eu queria morrer, eu desejava isso, né? Eu queria ir junto com meu filho. E ele falou, você focou na morte, só que você esqueceu que tem um viver, e que o viver é Cristo. E você está esquecendo de viver Cristo, né? Porque eu me apaguei, completamente eu me apaguei, eu deixei de existir, eu era só um corpo que era literalmente um zumbi. E isso me chocou muito, quando o Érico falou isso, eu me senti um pouco ofendida, apesar de que ele falou com muito amor, né? Eu achei que ele foi insensível. Nossa, será que ele não entende que tá doendo? Mas me fez reagir. Eu reacionei ao que ele falou, porque eu comecei a refletir. Realmente, se Deus me mantém com vida, porque quantas vezes eu pedi para morrer e ele não me levou, então é porque existe um propósito. Aí eu tomei uma decisão que mudou a minha vida completamente. Eu decidi e eu falei para Deus, Deus, eu vou mergulhar na Bíblia. Eu só vou ler a Bíblia. Eu só vou ler a Bíblia. E a tua palavra, sim ou sim, tem que me curar, né? Porque se você abriu essa ferida em mim, você vai ter que fechar. E, inclusive, nessa época, conversando com uma amiga, em realidade, ela me escreveu pedindo uma oração, né? Ela falou assim, amiga, por favor, ora pela minha mãe, porque ela teve que fazer uma cirurgia de coração aberto. E quando abriram ela, os médicos viram que tinham várias outras doenças, que se eles continuassem a cirurgia, o risco de morte era maior. Então, eles fecharam outra vez e disseram que ela ia cuidar dessas outras doenças para poder curar o coração. Quando ela me fez esse pedido de oração, eu fiquei assim, nossa, Deus, tu tá falando alguma coisa comigo, né? Nossa, que analogia, hein? E foi assim que eu me vi. Curar o coração e tem que primeiro curar outras doenças. Nossa, Júlia. Sim. E foi assim que eu me vi. Eu senti que foi isso, que Deus, ele abriu uma grande ferida, mas para deixar diante dos meus olhos outras doenças que eu tinha dentro de mim, né? Muitos pecados não confessados, mágoas muito profundas que eu tinha dentro de mim, amarguras que tinham raízes também muito profundas, raivas, frutos do Espírito que eu não me importava em desenvolver, né? Eu vi, Deus me permitiu ver, enquanto eu estudava a Bíblia, todos esses pecados, assim, que eu... Sabe aquela porta da tua vida que tu... Jesus, você pode entrar, só não passa por essa porta. O quartinho, né? Escondido. Isso, ele abriu esse quarto, olha. Nossa. Ele abriu. E aí ele falou, Julie, eu não vou poder te usar no Peru se você não tratar essas doenças. Não posso, porque você mesma se limita, você mesmo se trava, né? Aí eu falei, Senhor, então tá, eu vou mergulhar, eu vou ler a Bíblia dia e noite, noite e dia, e a tua palavra tem que me curar. Tem que me curar, tem que me curar. E eu decidi mesmo isso. Eu decidi... E te curou por completo? Por completo. A Bíblia foi a palavra de Deus. Nossa, ela ia confrontando, ela ia limpando, e é um processo muito difícil, porque é muito difícil você ver uma coisa que você não quer mudar. Você sabe que tá mal, né? Você sabe que tá errado, mas por orgulho, por costume, você é acostumado a praticar aquele erro, você é acostumado a guardar aquela raiva. E você justifica, porque eu justificava as minhas mágoas, mas essa pessoa não merece o meu perdão. Ela me magoou, ela me fez muito mal. Ela que tem que me pedir perdão. Por que eu vou ter que ir lá pedir perdão dela? Isso não é justo, isso não é justo. Eu falava isso para Deus, isso não é justo.
E Deus, com a palavra mesmo, ele me dizia: Julie, faz a tua parte, que eu vou fazer a minha. Faz a tua parte e eu vou fazer a minha. E comecei, né? Eu acho que eu ainda não terminei esse processo, eu continuo nele, de continuar limpando, né? Porque Deus, os processos de Deus têm o seu tempo. Sim. E é importante respeitar o processo, né? Não querer saltar nada. E é assim, né? Faz 7 anos, eu tomei uma decisão há 7 anos atrás, porque eu me lembro que o último livro que eu li foi sobre criação de filhos, que era para minha filha. Há 7 anos atrás eu tomei uma decisão, eu falei: Senhor, eu preciso limpar a minha mente e o meu coração da opinião de outras pessoas, de conceitos de outras pessoas. Eu preciso saber o que você pensa a respeito de mim. Eu até escrevi isso na minha Bíblia com a data que eu fiz essa decisão. Eu preciso saber o que você pensa a respeito de mim. Eu preciso saber exatamente o que você quer de mim, sem a interferência da opinião de outras pessoas. Então eu decidi que eu ia ler só a Bíblia. Eu não ia ler outros livros, nem cristãos. Eu ia ler só a Bíblia. Se eu dedicasse meu tempo para ler, ia ser só a Bíblia. E há 7 anos eu estou fazendo isso, que é o tempo que a minha filha tem, né? E é por isso que eu falo que eu ainda estou nesse processo, né? Realmente de limpar. Porque a gente vem com várias ideias, com várias coisas, e às vezes você se sente confundido, você se sente como várias vozes dentro da sua cabeça. E que você não sabe qual é a voz certa, qual é a voz correta. E eu falei: Deus, eu preciso ter a mente tranquila, né? E preciso aprender a escutar a tua voz. Eu quero saber que quando você fala, é você que está falando. É você que está falando. Que lindo. Nossa. E eu estou nisso. Amém. E como eu sei que o processo da sua nova gravidez também foi um milagre, né? Sim. Você Sim. engravidou novamente. O Érico já me contou essa história, mas é um outro milagre assim fantástico, né? De uma concepção, de uma, como é que é? Eu não vou falar, né? Acho que tu explica melhor do que eu. Como foi essa nova gravidez? Como foi esse processo? Como foi esse milagre? 3 anos depois de tudo isso que eu acabei de contar, o Érico, né, falou: amor, bora tentar de novo, porque até então eu tinha medo, né? Aí eu fiquei um pouco assim, você fica com medo, né, de passar de novo. E eu falei: que seja a vontade de Deus, né? E foi um pouco parecido com a primeira vez. Eu estava orando e Deus falou para mim outra vez: você está grávida. Mas eu falei: dessa vez eu vou fazer o teste sozinha. Aí eu fui na farmácia, eu comprei e fiz o teste. E saiu positivo, né? E mostrei pro Érico, né? A gente até tirou uma foto logo depois que eu mostrei o teste para ele. E a foto, quando eu olho, parece que tem uma luz assim ao redor da gente, assim, brilhando a nossa cara, né? Da alegria que a gente estava sentindo. Mas a gente não quis falar para ninguém. A gente, inclusive para nossa família, a gente só falou acho que um mês depois. Depois que a gente foi ao médico, depois que a gente viu que a médica falou: tá dentro do útero. Então vamos dar notícia, né? E porque a gente teve medo, né? Poxa, será que a gente vai fazer ele sofrendo em tudo de novo? Né? Passar pelo mesmo sofrimento? Então é melhor a gente esperar. Dessa vez a gente foi mais prudente. Né? A gente foi mais prudente nesse sentido. Inclusive, quando eu fui para Manaus grávida, teve gente que ficou com ódio de mim. Como? Né, que eu já fui de 5 meses com a barriga grande. Como que eu não sabia? Como que tu não falou? Mas a gente não quis falar, não quis divulgar porque a gente não sabia, né? E, bom, aconteceu que já depois que eu descobri, a gente teve todos os cuidados. Nessa época eu dava aula de português, eu era professora de português, e o Érico falou: amor, avisa os teus alunos e para de dar as aulas. Porque eu ia de ônibus e voltava de ônibus, às vezes eu caminhava para pensar, para ter ideias, né? E aí ele falou: é melhor você parar, porque a gente não sabe. É o medo te paralisa. Aí eu terminei as minhas aulas. E um tempo depois, acho que 1 semana depois, eu tive uma ameaça de aborto. Aí entra de novo aquele desespero: meu Deus, vou viver tudo de novo, né? A gente foi de emergência pro hospital. E quando a gente foi, não tinha um ginecologista de plantão na emergência. Mas a recomendação era fazer a ultrassom para ver, né?
E eu me lembro que me levaram numa super moderna, uma máquina de ultrassom super moderna, assim. Era até diferente a sala. E o médico, ele nem era ginecologista, ele era especialista em detectar câncer. Era porque era emergência e alguém tinha que fazer o exame em mim, né? E quando ele fez o exame, eu não sei se foi Deus ou ele percebeu que eu estava muito nervosa, mas ele não quis falar nada. Ele não falou nada no exame. Ele só fazia Nossa. E eu não entendia nada, né? Eu já não entendo se ele falasse o que é tecnicamente gemido, menos ainda. E quando terminou o exame, ele falou, pode se vestir. Aí eu já entrei no banheiro para me vestir, né, chorando. Eu sabia que não estava nada bem, porque se tivesse bem, ele ia falar, tá aqui, né, tá normal, tá tudo bem, não sei o quê. E aí, quando eu saí do banheiro, ele e o Érico já não estavam na sala. O Érico tinha ido buscar uma cadeira de rodas pra mim. E eu não sabia, ele só falou, espere. Ele nem quis me falar também. Quando ele entrou, ele nem quis me falar. Ele falou, espere fora que o seu esposo vai vir. Eu não sei se o Érico pediu pra ele não me falar, não sei. E quando eu sentei no corredor pra esperar o Érico voltar, eu já comecei a chorar. Eu falei, Deus, por favor, eu não quero viver isso de novo. Eu vou ser mais forte, mas se você puder, eu não quero viver isso de novo, né? E aí o que fizeram foi, me mandaram para casa, ninguém quis me dizer nada. Você vai para casa, descanse, e amanhã você volta, que já tem uma consulta marcada com a sua ginecologista. Ela vai lhe informar o que aconteceu. Voltei para casa e no dia seguinte era ginecologista, né? O Érico não quis me falar nada, o Érico já sabia, porque o médico tinha falado para ele. O que aconteceu no exame é que o coração do bebê não estava batendo e já estava na fase de bater o coração. E o médico, ele viu que o saquinho, né, que fica o saco embrionário. Isso, estava vazio. Quer dizer que eu tinha perdido e tinha ficado só o saquinho, né? Aí, quando nós chegamos lá na doutora, a gente super nervoso, o Érico não queria me dizer nada. Mas foi interessante algo que o Érico me contou depois, né? Para contar na linha do tempo. De manhã, que a consulta era na tarde, de manhã ele falou, amor, eu vou na praia. Que ele sempre ia na praia para orar, a gente morava bem perto da praia. E eu falei, tá bom, só não demora, que eu tinha medo de ficar sozinha, né? Ele, não, vai ser rápido. E aí ele me contou que quando ele tava na praia, ele se ajoelhou lá na areia, ele gritou, orando, né? Senhor, não, Senhor, de novo não, por favor, Senhor. E ele pediu um versículo, né? Ele falou, me dá uma palavra de consolo. E ele leu o Salmo 121. E tem um dos versículos do Salmo 121 que fala assim, me pediste vida e eu te dei, e vida em abundância. E ele falou que aí ele entendeu que essa era a palavra de conforto que Deus estava dando para ele. Ele chegou em casa, deu a hora, fomos, e quando a doutora fez a ultrassom, a primeira coisa que a gente ouviu foi... Ela primeiro leu o exame do médico da emergência. E ela falou, nossa, que esquisito esse exame. Que esquisito isso. E ela ficou... Ela já sabia que eu era muito nervosa, então ela mesmo não quis falar, né? Sentei lá e quando ela fez, a primeira coisa que a gente escutou foi aquele cavalo correndo. E ela, o coração, vocês estão ouvindo? O coração! Nossa, o Érico quase pula pra trás, assim. E eu comecei a chorar de emoção e o coração dela batia muito forte, muito forte. E ela falou, nossa, eu não sei o que aconteceu com o exame que você fez ontem. Eu não sei o que é isso. Ela falou, a médica falou, é um milagre, é um milagre. E aí a Ana Júlia, ela sabe dessa história. Eu falo pra ela, filha, sabia que Jesus ressuscitou você dentro de mim? Aí ela conta, né, na escola, vocês sabiam que eu ressuscitei? Que eu ressuscitei dentro da barriga da minha mãe. E eu fiz questão de contar essa história pra ela saber que ela antes dela nascer, ela já tinha um propósito. Nossa, que muito especial. E aí ela nasceu, a minha gravidez foi bem complicada, porque eu tive... Eu não sei o nome mas que você não consegue parar de vomitar. Tem um nome, né? Tem. Não sei o que lá, gravídica. Entendeu? É um nome aí, tem um nome técnico. E eu vomitei por 5 meses. Eu vomitei muito. Eu vomitava a água que eu bebia. Eu fiquei muito magra. Não dava nem pra ver que eu estava grávida. E nessa época a igreja já estava bem ativa, né? Eu me lembro que eu andava com um balde
que o Érico batizou de peteleco, porque ele é negro. Prostituta do balde. Sim. Eu vomitava tanto que eu andava com um baldezinho preto que o Érico batizou de peteleco, né? Porque eu vomitava muito. E eu emagreci muito outra vez. Cheguei a um estado grave de desidratação, né? Quando eu já estava assim no 5º mês de gravidez, eu comecei a ter delírio, eu delirei. O Érico tinha saído para dar uma aula, que nessa época a gente dava aula de religião num colégio. E eu já nem dava mais aula porque eu não conseguia mais nem andar. E ele trocou o celular, me lembro nesse dia, ele deixou o dele comigo e levou o meu, nem sei porquê. E ele disse que eu tinha ligado para ele, só que eu não liguei para ele, que eu não conseguia nem levantar da cama, só que tinha chamada. E ele ficou preocupado, ele começou a ligar, só que eu não escutava o celular tocando. Ele ligou para nossa casa, que foi quando eu levantei. Ele falou: Júlia, tu tava ligando. Eu falei: não, Érico, eu não te liguei. E eu delirei nesse dia, eu vi o meu pai, eu não sonhei, eu vi o meu pai e a minha mãe em casa lá, entrando na minha casa, falando comigo, e eu respondia para eles. E aí quando o Érico chegou em casa, eu falei para ele: Érico, eu quero ir pro hospital, porque eu não aguento mais. Aí ele ligou para minha médica falou: leva ela para emergência. E quando a doutora me viu, ela falou: nossa, você não vai voltar para casa, você vai ficar aqui. E eu não queria ficar no hospital, mas ela falou: não, você vai ficar. E eu fiquei 72 horas em observação, foram quase 3 dias, eu acho, né? 72 horas. Uhum. E recebendo soro, e eles me dando remédio para conter o vômito, né? E era tão assim que eu me lembro das enfermeiras, elas tinham pena de mim. Eu não podia nem... Se eu me mexia assim na cama, elas: não se mueva, senhora, não se mueva. E elas ajeitavam tudo, sabe? Porque eu fiquei com uma aparência tão de doente, que elas tinham a impressão de que eu ia me desfazer, assim, né? Que eu ia me quebrar. E elas me davam... A enfermeira me dava banho, assim, ó, com o maior cuidado. E aí eu consegui, depois disso, eu me lembro que 2 semanas depois a gente foi para Manaus, para a conferência da igreja, e aí foi quando eu comecei a comer. Não sei, de repente o que me faltava era comida de casa, né, comida da terrinha. E aí eu consegui me recuperar fisicamente, né, e também perdi o medo também. E aí, bom, a minha filha nasceu, ela nasceu abaixo do peso, infelizmente. Ela nasceu muito pequena, muito pequenininha e muito magra. E quando foram me dar ela para dar o primeiro leite, né, tomar o primeiro, eu estava muito cansada porque eu fui pro hospital à noite, porque eu estava assim, eu não senti dor, nada, eu só senti a minha barriga ficar dura. E uma enfermeira, em uma das vezes que eu fui, ela falou: olha, quando a barriga fica dura é uma contração, mesmo que você não sinta dor. Porque a ideia que eu tinha era aquela de filme, né, que a mulher quando vai ter o filho, ela... e que grita, e que tá morrendo, e que se molha toda. E eu não senti nada disso. Eu só sentia que a minha barriga ficava muito dura. E eu senti que tinha saído um líquido. Eu falei: nossa, Érico, será que é? No final era só xixi mesmo, a médica falou. Mas como eu tava tendo muita contração, aí ela disse: não, você já tá entrando em trabalho de parto, sua filha já quer nascer. Só que como ela era muito pequenininha, ela não tinha força e ela não encaixou. E aí eu queria parto normal. E disseram que não, que ia ter que ser cesárea, que ela não ia ter força para sair. Mesmo se ela tivesse encaixado, ela não ia ter força para sair porque ela era muito pequena. E aí, irmão, aí fiz a cirurgia, ela nasceu. Quando foram dar ela de lactar, eu me lembro que eu tava muito grogue ainda, porque eu não dormia, eu passei a madrugada toda sendo preparada para a cirurgia. Eu tava com anestesia, eu tava sonolenta. E tinha muita gente dentro do quarto mesmo. Tava minha mãe, tava minha sogra, tava gente da igreja. Tinha muita gente. Era muita gente falando. O Érico tava, eu tava meio assim como, né? E a Ana Júlia, ela tragou o leite e ela ficou sem respirar por alguns segundos. Ela engasgou? Engasgou. E ela ficou roxa, ela ficou toda roxa. A enfermeira que viu, porque eu não tava nem, sabe, eu tava assim. Aí ela: menina, para de respirar, emergência. Tiraram ela do meu peito e levaram ela: emergência. Ela tinha... E aí no meio do corredor a gente escutou o grito dela, ela soltou um berro, né? Que não sei o que fizeram, ela soltou. Aí ela teve que entrar para a incubadora e teve que ficar em observação. Não deixaram mais ela ir comigo. Começaram a dar fórmula para ela. O médico ficou com medo, né, de ter... Como ela ficou sem respirar,
e para um bebê recém-nascido, né, de dar alguma coisa no cérebro, ela tem alguma deficiência, tem afetado o cérebro ou os pulmõezinhos dela. Alguma sequela? Fizeram todo, alguma sequela, essa é a palavra. Só que fizeram todos os exames, não deu nada, graças a Deus, mas o médico falou que por segurança ela ia ficar na incubadora e eu ia ficar mais tempo no hospital, né? E ficamos 3 dias. 3 dias esse foi o teu milagre. Sim. Ai, Ana Júlia é uma menina maravilhosa, a vez que ela esteve aqui. Julie, que história fantástica, né? É um misto aqui de emoções, de chamado, de missões, de empolgação. É muito apaixonante ver esse seu amor. Você não percebe aqui, você não se percebeu, mas eu tô te vendo assim muito nitidamente, né? E você é uma pessoa muito expressiva. E quando você fala da sua igreja, da sua missão, do seu chamado, tem muita paixão nos seus olhos, muita paixão. E porque é o que você vive, foi pelo qual você deu a sua vida. E apesar de todo o sofrimento pelo qual você passou, isso ainda é muito perceptível, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, com uma jovem aqui da igreja, e a gente estava conversando um pouco sobre o esfriar da igreja, né? Eu acho que até comentei contigo isso há algum tempo, e ver você que entregou tudo, né? Você fez uma lista de coisas, né? Como o apóstolo Paulo, né? Deixamos casa, deixamos família, deixamos emprego, né? Para cumprir o teu propósito. E eu já sou líder de jovem há 20 e poucos anos, né? E passaram-se algumas gerações por nós, né? E você passou por essa liderança aqui também. E eu não gosto de falar aquela palavra assim, na minha época, entendeu? Eu sempre penso que a nossa época é a época que estamos vivendo, né? Eu não sou uma pessoa muito nostálgica. Eu sempre gosto de viver o aqui, o agora, e eu sou muito intensa nisso. Mas eu me lembro que na sua geração, a gente tinha mais jovens apaixonados com esse chamado, a gente sempre... Não foi só você que veio falar com a gente, mas outros jovens vinham, olha, eu quero ser enviado, eu quero ser treinado. E hoje é uma prática muito rara. A gente não vê tantos jovens assim, querendo entregar suas vidas para o reino de Deus, né? A Bíblia fala que nos últimos dias, né, o que antecederia a vinda de Jesus seria uma apostasia, né? Só que, às vezes, a gente confunde. Eu já vi até alguns pregadores falando que apostasia é o esfriamento do amor, e por isso que a gente vê tanto desamor no mundo, mas na verdade a apostasia é o abandono da fé, né? Então eu acredito, né, que o texto é falado para crentes, para pessoas que têm fé, né, que creem em Jesus, em nosso Senhor Jesus e Salvador. E eu creio também que um pouco dessa falta de interesse de pessoas ou de jovens por esse entregar de vida às almas, a ser enviado como missionário, né, deu uma diminuída muito significativa ao longo dos anos. O que você pensa sobre isso? Você percebe também isso? Eu sei que você está muito no seu campo, né, missionário, vivendo ainda essa igreja muito forte em amor. Mas eu sei que você conversa também com pessoas daqui, pessoas de outros países. Você notou também um pouco desse esfriamento da fé, mesmo em igrejas tão boas quanto a minha, quanto a sua? Você percebe isso ou é uma impressão minha? Não, sim, infelizmente sim. Né? E nesse mesmo texto que você mencionou, né, que é de Timóteo, a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas iam ser mais egoístas. E eu acho que esse é o mal que as pessoas estão vivendo. Não é tanto o esfriamento do amor, também, porque faz parte, né, mas eu acho que as pessoas são muito egoístas. As pessoas querem viver para si mesmas, elas querem viver. E eu converso sobre isso com os nossos jovens aqui, porque eles têm essas lutas também, né, de pensar, até pela exigência da família, né? A gente tem jovens aqui que os pais falam, você não vai para a igreja, você tem que terminar, você tem que estudar, você está terminando a sua universidade, esse é o seu foco. Você não vai, que tem que escolher o dia da semana que vai para a igreja, quantas vezes vai? A gente tem uma jovem que está lutando com isso. E os pais são cristãos. E eu falo para eles, olha, a gente tem que lutar, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. A gente gosta de culpar o diabo por tudo, mas o diabo ele só usa o que ele sabe que onde a gente é fraco.
E nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, né? E eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. Muitas pessoas saíram da nossa igreja por causa da pandemia. Muitas pessoas se acomodaram com o culto online, porque é mais fácil, né? Eu não preciso sair da minha casa para poder adorar a Deus e louvar a Deus, né? E eu falo, nossa, eu não tenho uma coisa mais egoísta do que essa. Porque as pessoas estão pensando no seu conforto, no que é bom para elas. Mas e quando a Bíblia fala que você tem que exortar uns aos outros, que você tem que servir uns aos outros, eu não posso fazer isso pela internet, né? Eu tenho que fazer isso de forma presencial. E quando a Bíblia fala que nós somos um corpo vivo, né? Que nós funcionamos como uma máquina, eu não posso fazer isso só pela internet. E as pessoas, elas estão vivendo para si. Uma das coisas que eu notei muito também nessa pandemia é que as pessoas se preocuparam tanto, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Porque aqui, eu não sei tanto aí de Manaus, né? Mas aqui a gente era proibido completamente de botar a ponta do nariz para fora de casa. As pessoas estavam morrendo de fome dentro das suas casas porque era proibido sair de casa, né? E o exército estava com armas na rua para proibir você de sair. Você se sentia coagido e saía nas notícias que tinha gente que estava morrendo de fome porque não tinha nem dinheiro, porque não podia sair para trabalhar, né? E não tinha onde comprar porque estava tudo fechado. Então era um desespero. As pessoas, eu até falei para o Érico, né, numa conversa que eu tive com ele, eu falei assim, amor, a gente é muito ingrato porque a gente pode não ter banquete, mas a gente sempre tem o que comer. Mas e quando faltar? Né? Eu reflexionei sobre isso quando eu estava estudando José. Esse ano, quando eu voltei a ler o Velho Testamento esse ano, e eu estava pensando, nossa, eles tiveram 7 anos de abundância. E José, ele foi sábio, porque ele pensou, enquanto tem abundância, nós vamos acumular para o dia da escassez. E a sabedoria dele fez com que ele tivesse comida para ele, para a família dele e para o mundo todo. Né? Mas nós não pensamos assim. A gente só quer o desperdiçar, né? A gente não pensa no amanhã. E as pessoas se desesperaram muito por isso. E as pessoas, por um prato de comida, como Esaú, trocaram a Deus, né? Trocaram a Deus por um prato de comida, literalmente. E eu falei isso pro Érico chorando. Eu falei, meu Deus, será que Deus vale tão pouco que eu troco ele por um prato de comida, como se Deus não suprisse as nossas necessidades, como se Deus não tivesse cuidado de nós? Tudo bem que pode ser que houve épocas que a gente ficou, acho que quase 3 meses sem comer queijo, porque não tinha queijo no supermercado. Não tinha. Tu podia até ter o dinheiro para comprar, mas não tinha queijo no supermercado. E queijo é uma coisa que você come todo dia. É o que você está acostumado. E aí, de repente, nossa, será que eu vou reclamar, que eu vou questionar a Deus, ou que eu vou abandonar a Deus porque eu não tenho queijo para comer todo dia? Mas teve gente que abandonou Deus só por isso. As pessoas se voltaram muito egoístas, é a preocupação e o que, se eu não fizer por mim, quem vai fazer, né? E realmente tem coisas que, se você não fizer por você, né? Se você tá gordo e quer ser magro, não adianta só você mentalizar, né? Você tem que ir para academia e fazer dieta. Mas é você ter o discernimento de saber que Deus tem o controle da sua vida. E que Ele maneja as situações. Foi Deus que permitiu essa pandemia, foi Deus não saiu do controle. Ele não saiu do controle. Ele continua lá, né? Então, e você confiar. Então você acha que a falta desse... Eu não digo ausência de chamado, mas eu acho ausência de pessoas para cumprir o chamado. Porque o ID, ele não é aquilo que as pessoas pensam, né? O ID é para todo mundo, a todo tempo, do pequeno ao grande. Mas eu falo do chamado específico para missões. Você acha que a ausência disso está muito relacionado com o nosso egoísmo, a nossa vontade de ter a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. E a gente esqueceu de que existe um propósito muito maior em tudo isso. Eu acho interessante que essa semana também eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei muito reflexiva em relação a isso, né? Foi o culto de Páscoa aqui na nossa igreja e a gente fez uma apresentação muito, muito maravilhosa, muito marcante. Quando o ator estava ali, né, interpretando Jesus no Calvário, eu fiquei muito pensativa nisso que você está falando, né? Jesus, tu fez tão
Tu fez tanto por nós, né? Deus enviou o seu único filho para morrer por mim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu tendo o rejeitado, né? Mesmo desde o Adão e da Eva, porque eu sou o Adão e a Eva, né? Eu estava lá, né? E ter virado as costas, tu ainda mandou teu filho morrer por mim, né? E a gente faz tão pouco por ti. Né, eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia, a gente perdeu o privilégio de servir, eu tenho notado isso ultimamente, eu vejo muitas pessoas assim, reclamando, tô com isso, tô cansada, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e até faz a obra, mas faz aquilo com peso, perdeu o gosto, o privilégio, a sensação, a alegria, o prazer, cara. Hoje eu estava lendo um versículo, né, que Jesus em Filipenses, né, que Jesus se tornou homem na semelhança de servo e morreu, né, de forma humilhante, né, morreu como cruz. E Jesus, imagina o Deus Todo-Poderoso, o Criador da vida, se rebaixar. Imagina Jesus ser um embrião, Jesus ser uma célula, né? E a gente acha que a gente faz muito para Deus quando a gente vem para o culto, né? Que a gente faz muito para Deus quando a gente está fazendo um ministério, e não é nada incomparável ao seu amor por nós, sabe? Por isso que eu tive muita vontade de trazer você aqui, para nos trazer a essa chama novamente. Nós somos assistidos por muitos jovens, e ver a sua vida, né, e a do Érico, essa entrega total, essa abnegação total, nos faz refletir que tudo aquilo que fazemos para Deus ainda é muito pouco, porque Ele fez muito mais por nós, sabe? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua entrega, né? Num outro país, né? Passar por tudo aquilo. Na nossa última live, você usou uma frase muito interessante, depois muitas pessoas me falaram, para que eu pudesse trabalhar no Peru, eu tive que ser trabalhada por Deus. E nem todo mundo se permite ser trabalhado por Deus, por isso que existe muito abandono de campo missionário também, né? Porque esse processo é muito doloroso, mas a motivação é maior. Você queria ver o povo peruano no céu, e isso é que eu acho que acho que magia não é a palavra, acho que todo poder, né, que exala do campo missionário. Nosso podcast, né, já está quase aqui no final, e eu queria que você deixasse essa mensagem para aqueles que pensam, que se sentem chamados. O que você fala? Eu sei que as pessoas sempre pedem para te falar isso, né? Então mas isso é muito do teu coração. Eu vi falando assim, tem muita vida. Fala aí pra gente, Julie. O pastor Davi, ele tem uma frase que eu tomei para mim, né? A gente só tem uma vida para servir a Deus. E você estava falando aí de Filipenses, e eu estava pensando justamente em falar disso, né? Jesus, ele renunciou tudo. E talvez, às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, o Érico e a Júlia, eles deixaram muita coisa, né? Eles deixaram casa própria, deixaram carro, um concurso da Cefaz, eles deixaram uma igreja como a Nive, nossa! Né? Mas se eu paro e penso, isso é nada. Né? Jesus, ele renunciou à sua glória, e ele ainda não foi honrado, porque ele está esperando, ele vai receber o reino dele quando ele vier resgatar a gente, aí quando ele vai ser coroado outra vez, né? Ele ainda está lá esperando, e nada do que a gente faça, nada, não importa. Essa semana eu estava falando isso para Deus, não importa o quanto que eu faço, por mais que eu me esforce, não se compara. E eu ainda orei assim e falei assim, me permite continuar demonstrando amor. Eu preciso me dar a oportunidade de demonstrar que eu te amo, porque justamente por a reflexão da Páscoa também, né? O que você fez é prova de amor, é uma prova de amor. E eu quero ter a oportunidade de continuar provando o quanto eu te amo. E isso é renúncia, você precisa... fazer o que Jesus fez, você tem que renunciar a si mesmo. E é por isso que eu disse que é egoísmo. Porque as pessoas estão pensando nelas mesmas. Eu quero realizar os meus sonhos, eu quero cumprir as minhas metas, eu quero alcançar os meus objetivos, eu quero ter a minha estabilidade. E como se tudo dependesse só da gente.
como se nós tivéssemos escolhido nascer e pudéssemos determinar a nossa vida. E a gente tem o livre-arbítrio, é verdade, e você pode fazer as suas escolhas, mas se a gente pensa na eternidade, a gente renuncia a isso, né? Eu vou falar uma coisa que eu acho que soa muito forte, mas é a verdade. Eu já fiz uma oração assim para Deus: Deus, eu quero ser um fantoche na tua mão. Nossa. E quem escuta assim, né? Ai, porque se você fala isso para uma outra pessoa, ela é um fantoche na tua mão, é que te manipula, né? Que tu não tem pensamento próprio, que tu não tem vida própria. Mas é assim que eu decidi viver para Deus. Eu não quero pensar por mim mesma, eu não quero decidir por mim mesma, eu não quero planejar para mim mesma, eu quero viver os planos de Deus, os sonhos de Deus, eu quero que Ele ponha em mim os seus pensamentos, eu quero que Ele ponha em mim os seus sonhos, eu quero que Ele ponha em mim os seus planos, né? E eu só quero executar com excelência, fazer bem feito, né? E ainda assim eu acho que é insuficiente. Verdade. É insuficiente. Minha amiga, é que esse podcast possa... Hoje eu estava orando por isso, eu digo sempre assim, eu digo, Deus, o poder de tudo isso não vem daquilo que a gente possa fazer, porque nós somos tão incapazes, né? Para eu estar aqui com você, foi preciso uma multidão de pessoas capacitadas porque realmente nós não somos nada, mas eu acho que o maior intuito disso aqui é poder a gente alcançar mais pessoas. Eu acho que a internet nos dá esse alcance maior, penetrar no coração daqueles que ainda estão vivendo para si, né? Que o nosso chamado é viver para Deus e ponto final. Como o Érico disse, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, mas o viver é importante. Claro. O viver é importante. Então, e a gente pode estar vivendo como você no seu passado, de estar vivendo a morte, né? Morte para os nossos pecados, a morte para os nossos desejos, a morte, né? Eu acho que hoje teve uma palavra também de cura e de conforto para aquelas que também perderam e não conseguiram se achar, se encontrar, né, na sua cura, de superar todas essas coisas. Mas eu creio que Deus hoje falou profundamente conosco, eu creio que vai falar ainda mais. A minha alegria é poder usar essa plataforma para chegar mais longe, né, e que a gente, através de tudo isso aqui, a gente realmente possa ser como uma bomba no coração de jovens. Por que eu falo jovem? Primeiro que a minha plateia de alcance, né, de influência ainda. E a Bíblia fala, né, que a força está na juventude. Então acho que o jovem, mas não precisa ser jovem. Essa semana, o meu marido, quando ele fez 50 anos, ele disse assim, ele entrou numa crise assim: será que quando eu devo ser pastor de jovens, né? E essa foi a crise dos 50 dele. Na época eu me lembrei de Caleb, né, que foi conquistar aquelas terras onde tinha gigantes. E ele já tinha ali por volta de 80 anos e ele disse, ainda me sinto jovem como no início. Então, não existe idade, né, para ir para o campo missionário. Você pode ser usado jovem, vocês foram novinhos, mas a história de José nos mostra isso, né, que ele era apenas um adolescente, foi fazer a diferença ali, e que o Senhor só nos use. Eu quero ser um fantoche nas mãos do Senhor. Amém. Muito obrigada, minha amiga. Né, em agosto você estará aqui presencialmente, se Deus quiser, conosco. Aí a gente vai fazer uma caixinha de perguntas. Aí se prepare que a gente vai passar 3 horas de podcast. Tudo bem. Muito obrigada por você ter aberto seu coração, contado um pouco da sua história. Sei que não foi fácil, como eu lhe perguntei, você já consegue falar sobre isso? E você disse, eu consigo. Eu acho que você foi extremamente usada por Deus para nos curar, nos mostrar que Deus, para trabalhar através de nós, precisa primeiro trabalhar em nós. Muito obrigada. Deixa aí teu último recado pra gente. Que a gente nunca esqueça que por Ele, para Ele, não, são todas as coisas. Deus é o começo e Ele é o fim da nossa vida. Então, que a gente aprenda a viver, né? Viver para Cristo, não viver para nós mesmos. E o desejo do meu coração, de verdade, é que as pessoas que escutem, né, essa conversa, elas possam entender que o tempo já é curto, não dá mais pra gente ficar romantizando, não dá mais tempo da gente ficar namorando, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço, porque o tempo já é curto.
e vale a pena. Não é fácil, não vou mentir não. É difícil você viver para Deus, porque você luta contra você mesmo, você luta contra um mundo cheio de pecado. Mas Deus, ele recompensa, ele faz valer a pena, né? Eu comentei essa semana com uma das jovens lá da igreja, a gente estava falando justamente da minha vinda para cá, e eu falei assim, quando eu olho para trás e vejo a Julie de 27 anos que saiu de Manaus, e olho para a Julie de hoje, de 38 anos, e Deus falasse assim, Julie, eu vou te conceder uma coisa, eu vou fazer você voltar no tempo, e você vai voltar para Manaus com 27 anos, só que você não vai perder a memória, você vai lembrar de tudo que você passou nesses 11 anos. Você quer viver de novo ou você quer uma nova história? E eu falei para elas, eu quero viver tudo de novo, sabendo que eu ia perder um filho, sabendo que eu ia chorar, sabendo que eu ia ter que passar pelo processo de confessar, de pedir perdão, de limpar a minha vida. Eu passaria por tudo outra vez, porque a Julie de hoje, dos 38 anos, é uma Julie mais apaixonada por Cristo, é uma Julie mais comprometida com o propósito de Deus. Não se trata de mim, não se trata do Érico, não se trata de uma missão no Peru. Se trata de Deus em nós. E que as pessoas possam ter esse despertar. Né? Que a vida delas não se trata delas, a vida delas se trata de Deus. Nossa, amiga, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor te abençoe. Quero voltar aí no Peru logo, logo. Amo o Peru, amo a comida, amo tudo. Né? Já tive aí 2 vezes e é maravilhoso. E acabou nosso podcast, infelizmente, mas a gente pode fazer um outro, né? Que agora nós estamos chiques, né? Podemos fazer isso online. E a gente vai fazendo outros, graças a Deus. Amo muito você, saudades mil. Também. Louvado seja Deus. Muito, muito obrigada. Logo, logo nos veremos, se Deus permitir. Beijos. Amém. Tchau, obrigada.